Salve, salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, o que importa é que você se sinta acolhido e através desse canal você adquira a melhor preparação para a sua prova de vestibular. Eu sou o professor Paulo Teles, esse é o canal Mais História, um canal voltado para a resolução de questões, análise de vestibulares, dos mais diversos possíveis. Nós estamos montando playlists voltadas para a prova do Enem, mas daqui a pouquinho vai ter prova da FUVEST, vai ter prova da Unesp, vai ter prova da UERJ, vai ter prova da Baiana. Então você que está aí preocupado em analisar e abordar as questões, vem para o canal, se inscreve desde já, deixa seu like que vai ajudar bastante a gente. E se por acaso você quer resolver a questão antes de ver o comentário, a questão já está disponível na descrição desse vídeo. Pois bem, a questão de hoje é da prova do Enem de 2021, a questão de número 56, uma questão que vai ficar dividida entre dois aspectos. Vamos dar uma olhadinha nela. Nessa questão, ela se divide em duas possibilidades. Você pode resolvê-la pelo viés da sociologia, pelo prisma da sociologia, especialmente a questão da cultura, identidade, práticas culturais de povos africanos, ou você pode resolvê-la pelo viés da história dos povos africanos, que é um conteúdo que está cada vez mais frequente nas provas de vestibulares, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa questão, vamos analisá-la, porque nesse canal, galera, a gente não apenas resolve a questão, a gente traz também técnicas de resolução, porque o objetivo é que você consiga, com o passar do tempo, caminhar com as próprias pernas. Bom, primeira novidade aqui dessa questão 56 é o tamanho do texto. Não é comum um texto desse porte na prova do Enem. É uma coisa que não é muito frequente. Então, quando você pega um texto muito grande, não vá de vez. Se você for de vez, você vai acabar tomando capote, ou seja, vai ser atropelado, vai ficar confuso. Você vai começar o texto, vai chegar no final, tu não vai mais lembrar. Resolva por partes, fatie o texto. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós temos alguns mandamentos, e o primeiro mandamento é não vos afobeis. Não vos afobeis, tá? Então vamos lá. No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo Reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Então aqui nós temos o primeiro bloco de informação, tá? E o primeiro bloco de informação, ele me diz que a escrita no Reino do Congo existia de várias maneiras, tá? Então o registro era feito de várias formas. Então nós temos aqui várias formas de escrita. Lembrando que a escrita foi um instrumento pelo qual o homem criou mecanismos e ferramentas para transmitir os seus valores. É um dos meios para transmitir, mas principalmente para registrar. Não é o único, mas é um dos meios de transmissão de saberes. Exemplo disso, vamos lá continuar agora. Exemplo disso são as tampas de panela esculpidas em baixo relevo do povo Oió, região de Cabinda, com cenas e provérbios de cotidianos, desenhos na terra ou areia, imagens gravadas ou inscritas nos bastões de chefe ou em pedras sagradas, mas, sobretudo, movimentos do corpo humano inscritos num gestual familiar. Então, ele me traz uma outra informação aqui. Ele está me dizendo o povo que ele está analisando, o povo Oió, tá? Que transmite informações por tampas de panela. E essas informações que são trazidas aqui em tampas de panela, ela tem como objetivo trazer gestos de caráter familiar. Tá? Então, são tampas tampas de panela que trazem cenas e provérbios do cotidiano, tá? E que fazem parte do cotidiano familiar, passado de pai para filho, já de mãe para filha, de pai para filho, como é dentro do universo da família. Tá? Vamos continuar o texto. Então, aqui nós temos o primeiro bloco, várias formas de escrita, várias formas de testemunhos gráficos. O segundo bloco, ele está dizendo qual tipo que ele está abordando no texto, né? E vamos para o terceiro bloco. Entre Oió, existia o costume de os pais oferecerem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhados, transmitindo uma espécie de recado, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ter sensatez na escolha do cônjuge e estar alerta para as dificuldades do casamento. Então aqui, galera, ele vai explicar o segundo bloco, né? Se no segundo bloco ele fala que há uma transmissão de saberes, através de tampas de panela dentro de um gestual familiar, isso aqui ele vai tipificar.
E a tipificação aqui é conselhos, aconselhamentos para uma boa relação conjugal. Tá? Então, ele me disse que existem várias formas. Olha só, esse texto todo, a gente extrai 3 informações. A primeira, há várias formas de escrita. A segunda, o tipo de escrita que ele está abordando, que são elementos gráficos em tampas de panela. E o terceiro, para quê? Tá? Ele vai especificar para que ele está trazendo isso. Beleza? Bom, aí vamos para o comando. Para quem está chegando agora no canal, pessoal, comando é tudo isso aqui que a gente chamaria vulgarmente de pergunta, tá? Pergunta. E aí, quando se traz o comando, é preciso buscar o verbo operatório. O que é o verbo operatório? O verbo operatório é aquele verbo que introduz, que lhe apresenta a pergunta. Esse verbo operatório pode estar no comando ou pode estar aqui nas alternativas. Vamos olhar se ele está no comando. Para o povo Oió, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem a função de uma. Cumpre. O verbo operatório é o verbo cumprir. Então, qual é a pergunta que ele está me fazendo? O mais importante aqui é você encurtar a pergunta. Quanto mais curta for a pergunta, quanto mais direta, quanto mais objetiva, melhor. Então, a pergunta é: qual é a função cumprida pelos artefatos? Tá? Qual é a função cumprida pelos artefatos? Paulo, e se o verbo operatório não estivesse no comando? Ele poderia estar nas alternativas. Por exemplo, ele poderia falar o seguinte: os artefatos culturais mencionados no texto exercem uma função de cumprir, impor, desvalorizar, destituir e por aí vai. Tá? Então, ele colocaria os verbos nas alternativas. Ele não fez isso. O verbo está aqui no comando. Então, qual é a função cumprida pelos artefatos culturais? Tá? Vamos resolver já já, vamos dar a resposta já já. Vamos fazer uma breve revisãozinha de um breve comentáriozinho sobre Reino do Congo. O Reino do Congo ele faz parte da história dos povos africanos, é um reino que durou muito tempo e que teve íntimas relações com Portugal, chegando a se tornar vassalo de Portugal em 1888. É um reino que abrangeria hoje os países de parte de Angola, que na época era o Dongo, tá? E também dos países de Congo-Kinshasa, Congo e Angola. Seria hoje o que vale, o que equivaleria ao território do antigo Congo. O Congo tinha uma estrutura política de monarquia absolutista e a sua sociedade era composta por 2 grupos étnicos, que eram os Bantus e os Bakongos, eram as principais. Lembrando que os Bantus foi uma das principais etnias vindas para o Brasil e é por isso que há essa aproximação gigantesca entre Brasil e Angola, exatamente por conta desse passado de escravização dos povos dessa região. A sua estrutura política, como eu falei, era uma monarquia muito próxima do absolutismo, uma autocracia, e durante os contatos com os portugueses, o Congo se cristianizou. Houve um processo ali de catequese do Congo. Tá? Sua principal atividade econômica era o comércio, e também, além do comércio, nós tínhamos as práticas escravistas e as práticas mineratórias. Tá? Portugal vai se valer muito dos conflitos internos para sequestrar habitantes congoleses e trazer para cá, para o Brasil, como escravizados. Bom, é importante mencionar o papel dessa figura histórica, a rainha Ginga, ou Nijinga, ou Ana de Souza, são os nomes dados a ela. Ela é uma figura incrível, uma figura que marcou a história da região, foi rainha, né, do Dongo. Ela recebeu o título de Angola, que era o título dado aos reis do Dongo, e enquanto ela esteve no poder, ela conseguiu evitar a submissão do território à invasão europeia, tá? A invasão portuguesa principalmente. Nas palavras de Alberto Costa e Silva, que é um dos maiores historiadores de história da África, ele fala o seguinte: ela recusava o título de rainha e fazia questão de ser chamada rei. Por isso que decidiu tornar-se socialmente homem e ter um harém com os concubinos vestidos de mulher. Por isso que lutava como um soldado à frente do exército. Na realidade, Ginga estava a criar a sua tradição, a sua legitimidade, os precedentes que permitiriam às suas netas e bisnetas ascenderem sem contestação do sexo ao poder. Então, incrível a história dessa mulher. A questão poderia ter cobrado sobre a história de Ginga, ela poderia ter falado sobre a questão do tráfico de escravizados, mas ela optou
abordar aspectos culturais. E um dos aspectos culturais marcantes do Congo, e principalmente dos povos africanos como um todo, é a importância da oralidade, tá? Os povos africanos, de uma maneira geral, principalmente os povos não muçulmanos, né? Eu estou me referindo aqui a Daomé, Benin, estou me referindo ao próprio Reino do Congo. Claro que o Império de Mali, o Reino de Gana, o Império de Songhai, ele vai ter um aspecto grande de oralidade. Mas esses povos primeiros que eu mencionei, Daomé, Benin e principalmente o Congo, a oralidade era muito forte, a questão da ancestralidade. E você percebe isso muito aqui no Brasil, né? A cultura afrodescendente se vale de músicas, de brincadeiras, de práticas que são pautadas principalmente na questão da oralidade. E foi a respeito disso que a questão tratou. Transmissão de cultura, né? Como se deu essa transmissão de cultura? No texto ele fala que haviam várias formas de transmissão de cultura, tá? Uma delas era a questão das tampas, então a gente já destacou aqui várias formas, tá? Qual é a forma que ele destaca no texto? As tampas de panela, que eram práticas de um cotidiano familiar. E essas tampas de panela, elas transmitiam o que? Orientações conjugais. Orientações conjugais. Então, são 3 informações desse texto gigante. Você não precisa estar engolindo esse texto com tudo, né? Basta você extrair essas 3 informações. E a partir daí, gente, qual é a função cumprida pelos artefatos culturais? A função cumprida, pedagogia dos costumes sociais. Sim, por que pedagogia dos costumes sociais? Porque você tem ali uma transmissão de saberes, os pais ensinando aos seus filhos como se relacionar. Então, quando você tem um processo de ensino e aprendizagem, de transmissão de saber, isso é um processo pedagógico, tá? E dos costumes, né? De como escolher o seu melhor cônjuge, como escolher a pessoa mais indicada para o seu relacionamento. Vamos olhar as outras alternativas. Letra A, imposição de formas de comunicação. Não, ali pelo contrário, ele está sugerindo uma das formas, ele tem várias formas. Desvalorização do comportamento da juventude. Não, ele em nenhum momento disse que um era melhor ou pior. Destituição de valores do matrimônio, que é destituir, é retirar. Pelo contrário, ele está atribuindo valor ao matrimônio. E etnografia das celebrações religiosas. Não há nada no texto que mencione celebração religiosa. E outra coisa, etnografia é uma descrição cultural. Ele até descreve cultura, ele faz uma etnografia, ele descreve a cultura do povo Ioió, tá? Do povo Oió, mas ele está se referindo à questão matrimonial e de transmissão de saberes. Por isso que a resposta é a letra A. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu havia dito, eu sou o professor Paulo Teles, esse é o canal Mais História e estamos aqui para dar a vocês ferramentas fundamentais para que você possa gabaritar a prova. Forte abraço!